Querido Humildes e toda a sua região, no ar, programa Esporte Entre Amigos. Com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Zezito Oliveira, Ronaldo Alves, Nailton Santana, Tico Feirense, como ele fala, né? De uma vez ou outra, nunca. E na técnica, Gabriel Santana. Hoje, 20 de maio de 2024, daqui a pouquinho, tudo que foi de manchetes, notícias no mundo internacional, nacional e da nossa região, nesse final de semana. Teremos aqui notícias da dupla Bavi, Série D, Série B, Série A, enfim, tudo que foi de notícias no mundo do esporte. Bahia se preparando aí para pegar a equipe do Criciúma na próxima quinta-feira pela Copa do Brasil. Vitória também encara a equipe do Botafogo aqui no Barradão. Enfim, daqui a pouquinho tudo sobre a dupla Bavi. Boa noite, meu amigo Zezito Oliveira. Boa noite, Galego. Boa noite, ouvinte do programa Esporte Entre Amigos. É isso aí, estamos aqui começando a semana falando de futebol, com a agenda cheia, falando de campeonato baiano, dos torneios pelo Brasil todo, e colocar o ouvinte a parte de tudo que aconteceu no esporte no fim de semana. Bora, Galego. 18 horas e 7 minutos, falar aqui da Série D do Campeonato Brasileiro. A Jacuipense perde para o Asa, fora de casa, e deixa o G4 da Série D. Após conquistar sua primeira vitória no Brasileirão da Série D, vencendo a Juazeirense por 2-1 no estádio de Pituaçu, o Esporte Clube Jacuipense voltou a campo nesse sábado, buscando manter a invencibilidade, porém acabou perdendo para o Asa por 1-0 no estádio Quaraci da Mata Fonseca, o Fumeirão, na cidade de Arapiraca, em Alagoas, em partida válida pela quarta rodada da competição. O único gol foi marcado por Ítalo Rogério. Essa foi a primeira derrota do Jacuipense, que tinha até aqui 2 empates e 1 vitória. Com o revés, o Leão do Cinzal caiu para a quinta colocação do grupo 4, com 5 pontos somados. Já o Asa assumiu a liderança isolada com 10 pontos. O CSE, que venceu a Juazeirense no Adalto Moraes, assumiu a quarta colocação com 5 pontos ganhos. O Jacuipense volta a campo no próximo sábado, às 17 horas, para enfrentar o CSE de Alagoas no estádio municipal Juca Sampaio, em Alagoas. O duelo é válido pela quinta rodada da primeira fase da Série D do Brasileirão. O Asa, por sua vez, encara a Juazeirense no sábado, às 16 horas, no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro, Zezito. E a equipe do Itabuna mantém a sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro da Série D. E neste sábado, o Dragão do Sul quase conquistou a terceira vitória consecutiva, mas após abrir o placar aos 40 minutos do segundo tempo, sofreu o empate dos acréscimos, terminando o jogo em 1-1 com a Portuguesa do Rio de Janeiro, lá no estádio dos Ventos Uivantes, o chamado Luso Brasileiro, lá no Rio de Janeiro. E até agora, o time baiano venceu o Ipatinga por 3-2, o Audax por 1-0 e empatou com o Real Nordeste pelo placar de 0-0 e com a Portuguesa do Rio pelo placar também de 1-1. E com 8 pontos, o Itabuna assumiu a liderança do grupo 6, mas ainda precisa torcer contra o Democrata no complemento da rodada. A Portuguesa do Rio, por sua vez, está na quarta colocação com 6 pontos, Galego. Boa campanha, né? Vale salientar que para mim o grupo mais difícil aí, na minha opinião, o grupo do Itabuna, e o Itabuna está liderando, fazendo uma boa Série D até agora. E a Juazeirense perde, né? Segue sem vencer e cai para a lanterna na Série D. A Juazeirense segue sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série D de 2024. Na tarde desse sábado, o Cancão de Fogo foi derrotado pelo CSE de Alagoas, pelo placar de 2-0 em pleno estádio Adalto Moraes, na cidade de Juazeiro, em partida válida pela quarta rodada da fase de grupo. Com a derrota, o Juazeirense caiu para a lanterna do grupo 4, com apenas 1 ponto somado. O CSE, por sua vez, conquistou a primeira vitória e assumiu o quinto lugar com 5 pontos. O Cancão de Fogo estreou empatando com Itabaiana por 1-1 no Adalto Moraes. Na sequência, sofreu 2 derrotas, perdendo para o Retrô por 1-0 fora de casa e para Jacuipense por 2-1 em Pituaçu. A Juazeirense volta a campo no próximo sábado, às 16 horas, para enfrentar o Asa no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro. O duelo é válido pela quinta rodada da primeira fase da Série D do Brasileirão. Já o CSE recebe o Jacuipense no mesmo dia, às 17 horas, no estádio municipal Juca Sampaio, em Alagoas.
18 horas 10 minutos e temos aqui, né, os jogos que foram realizados no sábado. Sergipe 0, Petrolina 1, Juazeirense 0, CSA 2. Asa derrotou a equipe do Jacuipense por 1-0. 18 horas 10 minutos, 18 e 10. Falar aqui do Fluminense, né, do Rio. O Fluminense do Rio pode ter nova dupla de zaga titular para o segundo semestre. Nova zaga titular. No mesmo dia em que Thiago Silva fez o seu último jogo pelo Chelsea, o zagueiro Marlon, do Fluminense, retornou aos treinos com bola depois de passar por uma artroscopia no joelho. Com isso, ambos os defensores, considerados os mais técnicos do elenco do Flu, poderão atuar juntos pela equipe titular de Fernando Diniz a partir do segundo semestre deste ano, mais precisamente no mês de julho. Todavia, isso dependerá da renovação do vínculo do empréstimo de Marlon como tricolor. Atualmente, ele pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Vale lembrar que Marlon poderá retornar ao time nos próximos dias, sem previsão exata. Já o monstro volta ao time de Guerreiro somente em 10 de julho, quando abre a janela de transferências internacionais. Sua reestreia deve ser diante do Palmeiras no dia 17 de tal mês. Então tá aí, né? O Thiago Silva tá voltando aí para a equipe do Pó de Arroz, né? E ele vem brigando por título, né? Ele não vem sonhar, ele não vem só pensar em encerrar a carreira, não. Ele vem pensando em conquistar título aqui pelo Fluminense. E se trata de um dos grandes nomes, principalmente da equipe do Fluminense, né? Então, ele tem tudo para voltar a ser um dos melhores jogadores, como um dos melhores jogadores do Brasil, e quem sabe ainda, como é titular ainda da nossa seleção. Então, tá em forma o nosso Thiago Silva. E após vencer o Universitário por 1-0 lá no estádio Monumental e garantir a classificação antecipada para a oitava da Copa Libertadores, o Botafogo já virou seu foco para a Copa do Brasil. E na quarta-feira, o Glorioso visita a equipe do Vitória às 19 horas no Barradão pela partida de volta da terceira fase. E nos primeiros 90 minutos, o time carioca venceu pelo placar de 1-0 lá no estádio Newton Santos, galera. Então, o Vitória vai ter que correr atrás aí, viu? E daqui a pouco nos noticiários do Vitória a gente vai falar mais sobre isso. E eu tenho uma opinião própria. O Vitória tem a obrigação de não só vencer a equipe do Botafogo, como classificar para a Copa do Brasil. Porque treinador novo chega, vai botar desculpa. Cheguei agora, tô arrumando a casa, né? Copa do Brasil já foi, é bom que dá um tempo. Tem essas desculpazinhas, né? De treinador novo quando chega em qualquer equipe, né? O Vitória tem a obrigação de classificar, jogando dentro de casa e dar a volta por cima para poder arrancar no Campeonato Brasileiro. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. 18 horas mais 13 minutos. Presidente de clube ameaça acionar a Polícia Federal após pênalti marcado. Rapaz, isso foi na Série D, viu? No último confronto válido pela Série D do Campeonato Brasileiro, uma decisão, né, controversa do árbitro Raimundo José causou revolta e discussões acaloradas em jogo realizado no estádio Barretão, em Ceará Mirim, Rio Grande do Norte. O Souza Esporte Clube enfrentou Santa Cruz, resultado em uma disputa que transcendeu as 4 linhas do campo devido a um pênalti polêmico. Durante os acréscimos do primeiro tempo, exatamente aos 48 minutos, uma jogada na área do Souza resultou em um pênalti contra a equipe paraibana. Segundo o árbitro, a infração foi marcada após uma entrada temerária do zagueiro do Souza. No entanto, imagens do lance geraram dúvidas e debate sobre a legitimidade da penalidade. O clima de insatisfação era evidente entre os jogadores do Souza, que protestaram veementemente contra a decisão do árbitro Marcelo Duarte. O zagueiro contra a decisão do árbitro. Marcelo Duarte, o zagueiro que supostamente cometeu a falta, recebeu um cartão amarelo durante a confusão. A equipe usou suas redes sociais para expressar descontentamento e ironia em relação à situação, incitando ainda mais o debate público. Aldeone
Abrantes, presidente do Souza, foi particularmente vocal sobre o incidente. Em pronunciamento após o jogo, ele expressou suspeita de manipulação e influência de apostas no resultado da partida. Abrantes anunciou que entraria em contato com a Polícia Federal para solicitar uma investigação rigorosa, argumentando a inexistência de motivos plausíveis para a marcação do pênalti, além de questionar a integridade da arbitragem no campeonato. Essa não é a primeira vez, né, que o Souza se sente prejudicado por decisões arbitrais. Segundo o seu presidente, Aldeone relembrou um episódio similar durante uma partida da Copa do Brasil contra o Bragantino, onde também sentiu que a equipe fora injustiçada. O líder do clube mencionou frustrações relacionadas às solicitações de imagem do jogo contra o Bragantino, que segundo ele nunca foram fornecidas. Então tá aí, né? O presidente vai acionar a Polícia Federal. É complicado. Eu sempre estou falando aqui que esse negócio de aposta esportiva no futebol não vai dar bem, Zezito Oliveira. Com certeza, galera. E quando tem aposta, o negócio pega, corre muito dinheiro por trás disso aí. E é manipulação de resultado e outras coisas mais. Então, eu acredito que no futuro esse negócio de casa de aposta vai ser banida do futebol, principalmente aqui no Brasil. 18h17. Vamos falar aqui dos jogos aqui da Copa do Brasil. Amanhã teremos falar aqui em Bragantino e Souza. É o jogo de volta Bragantino e Souza, né? 19h30. Amanhã lá em Bragança. Às 21h30 teremos Vasco da Gama em Fortaleza. Atlético e Brusque na quarta-feira. Esse jogo é amanhã, né? Vasco e Fortaleza, Bragantino e Souza. E na próxima quarta-feira agora, Atlético de Goiás e Brusque às 19 horas. Fluminense do Rio e Sampaio Corrêa, também às 19 horas. Sport Recife e Atlético Mineiro às 19 horas, lá em Recife. E Vitória e Botafogo no Barradão às 19 horas. Aqui temos a partida adiada, Grêmio e Operário. E na mesma quarta-feira, 20 horas, Corinthians e América de Natal. Corinthians praticamente classificado. Jogo adiado também temos aqui Atlético Paranaense e Ipiranga de Erechim, lá do Rio Grande do Sul. Amazonas e Flamengo, quarta-feira, 21h30. Esse jogo deve ser o jogo ao vivo. Também mais uma partida adiada, né, da Copa do Brasil, Juventude Internacional, clássico lá da região. Na quinta-feira teremos o jogo do Bahia, Criciúma e Bahia, quinta-feira às 19 horas. Botafogo de São Paulo e Palmeiras, também quinta-feira às 19 horas. Cuiabá e Goiás, quinta-feira às 19h30. São Paulo e Águia de Marabá, às 21h30. Também temos aqui Ceará e CRB, também às 21h30, Zezito Oliveira. E o técnico Dorival Júnior finalizou a convocação da seleção brasileira para a disputa da Copa América, ao anunciar mais 4 jogadores que vão se juntar ao elenco nacional nos amistosos e na competição propriamente dita entre o mês de junho e julho. E os jogadores convocados pelo Brasil, todos atuam em clubes brasileiros e são rivais direto do Bahia na disputa da Série A, ou seja, como adversário na classificação, com confronto marcado para o meio da competição continental. E a convocação serve para o amistoso do dia 8 e 12 de junho para a Copa América, que tem data entre os dias 20 de junho e 14 de julho. Esse é o jogo da seleção brasileira próximos. O próximo jogo do Bahia com o Atlético Mineiro, e me parece que 2 jogadores aí, né? O Gustavo Scarpa e o Paulinho. Pode desfalcar 2 peças importantes, né? Pode desfalcar aí a equipe do Atlético Mineiro, devido a convocação da seleção brasileira. O Galo teve lateral esquerdo Guilherme Arana, o Guilherme Arana, né, do Atlético Mineiro. A equipe atleticana, portanto, ficará sem seu titular absoluto por todo o período citado, né? E desfalca aí a equipe do Atlético Mineiro contra a equipe do Bahia. 18h20, tem comercial? Tem comercial. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM.
Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, oferecendo uma gama completa de produtos, britas de diferentes granulometrias, de meia, 3/8, 3/4, 5/8, 7/8 e mais pó de pedra, BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Com excelência em serviço e ampla seleção de materiais, a Pedreira Bastos é a escolha ideal para as suas necessidades de construção.
Construa com confiança, construa com a Pedreira Basto. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, localizada na Estrada do Feijão, BA 052, Distrito Governador João Duval Carneiro, Feira de Santana. Telefone para contato é o 75-3011-2754. No Instagram, @pedreira_bastos. Vereador Professor Ivan Derg, atuante na cidade de Feira de Santana, que tem compromisso com seu mandato, vem trabalhando incansavelmente pela educação, saúde, associativismo e o melhor para o município e a cidade como um todo. Vereador Ivan Derg, lutar para transformar. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu de volta às 18 horas 27 minutos, 18 e 27. E após a escolha do Brasil como sede do Mundial Feminino 2027, o monumento ao Cristo Redentor no Rio de Janeiro foi iluminado em verde e amarelo. E a ação também faz parte da parceria entre o Santuário e a Arquidiocese de Cristo e a Confederação Brasileira de Futebol. A 10ª edição da Copa do Mundo Feminina terá 32 países e será disputada em 10 cidades. O formato com esse número de equipe fez sucesso na última Copa do Mundo sediada na Austrália e na Nova Zelândia. E para chegar à competição, as equipes passarão por classificação promovida por cada confederação continental. E por ser a anfitriã, a seleção brasileira já está classificada. Então, a Copa do Mundo de 2027, que vai ser aqui no Brasil, já tem a seleção brasileira por mérito classificada, por ser e vai sediar essa competição, galera. 2027, depois não chore, não tem choradeira aí, né? Porque sediou essa Copa aí, Brasil, rapaz, não sei não, viu? Ai, tanta coisa acontecendo, eu acharia melhor dar um tempo, nada contra. Pra ter, agora o país tem que estar estruturado, né? Tem que estar bem na finta, pra depois ninguém tá chorando aí o leite derramado. E clube do Grupo City formaliza a proposta pelo atacante Luciano Rodrigues. Apontado como alvo do Bahia, Palmeiras, Vasco, River Plate da Argentina e vários outros clubes, entre o atacante Luciano Rodrigues, de 20 anos, deve atuar no futebol espanhol na próxima temporada. O Girona da Espanha, que pertence ao Grupo City, enviou o Liverpool Montevideo uma proposta para contratar a joia uruguaia na casa dos 15 milhões de dólares, quase 80 milhões, por 70% dos direitos econômicos. O Girona enviou uma proposta formal para contratar a joia uruguaia Luciano Rodrigues. Como esperado, nova proposta do City Group vale 15 milhões por 70% dos direitos do jogador do Liverpool de Montevideo, afirmou Fabrício Romano. O Palmeiras, que chegou a fazer uma proposta, uma sondagem, vê o atacante como substituto ideal para o jovem Hendrick, que vai se apresentar ao Real Madrid no início de julho. Em 2023, Luciano Rodrigues atuou 34 vezes, 31 pela Liga Uruguaia, com 9 gols marcados e 3 jogos pela Libertadores, sem balançar as redes. Em 2024, são 6 jogos marcados em 19 jogos. O vínculo do atacante com o clube uruguaio é válido até final de 2027, tá aí, né? O uruguaio Luciano Rodrigues vai para o Girona, futebol espanhol, Zezito Oliveira. 18 horas 30 minutos, 18 horas 30 minutos. Falar agora do 18h30, falar agora do Esporte Clube Bahia, especulado no Bahia em janeiro. Alex Sanches deve deixar o Inter de Milão
com a possibilidade de Oscar Stupinian retornar ao Hull City da Inglaterra, o Sport Clube Bahia pode buscar a contratação de mais um atacante para dar mais opções ao técnico Rogério Ceni na sequência da temporada. Em janeiro, o jornalista João Van Baals afirmou que o atacante Alex Sanches, da Inter de Milão, estava sendo monitorado pelo esquadrão no ano passado. O jogador de 35 anos também foi alvo de Grêmio e Santos. O contrato de Sanches com o Inter de Milão encerra em junho deste ano e ele já está negociado com outro clube. Alex Sanches discutirá com vários clubes nas próximas semanas, enquanto recebe abordagens de diferentes países, com planos de deixar a Inter em junho. Sanches estará disponível como agente livre. A Inter substituirá por Mehdi Taremi, disse o jornalista Fabrício Romano. Na temporada 2023-2024, o chileno marcou 4 gols e deu 4 assistências em 31 jogos, muito pouco. Sua temporada de maior destaque foi no Arsenal, em 2016-2017, quando marcou 30 gols e deu 15 assistências em 51 partidas. Você conhece esse rapaz aí? Esse menino aí que quer vir pro Bahia? O Alex Sanches, né? Está na Inter de Milão. Só fez 4 gols na temporada. Argentino? É argentino? Ele parece que é argentino. Ele não é titular, né? E o Sport Clube Bahia enfrenta o Criciúma nesta quinta-feira, às 19 horas, lá no estádio Heriberto Russo, em Santa Catarina, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. E nos primeiros 90 minutos, o esquadrão venceu pelo placar de 1-0 na Arena Fonte Nova e agora tem a vantagem do empate. Já o time catarinense precisa de uma vitória por 2 gols de diferença para se classificar ou por um gol para decidir nos pênaltis. E quem apita o confronto, quem vai apitar o confronto é o paulista Rafael Claus, que pertence ao quadro da FIFA e terá como assistente Marcelo Carvalho Vangazi e Miguel Caetano Ribeiro da Costa, mais nome do que juízo. O quarto árbitro será Vinícius Gonçalves de Araújo, de São Paulo, e na arbitragem de vídeo, o responsável será Pablo Ramon Gonçalves, árbitro VAR FIFA, auxiliado por Flávio Gomes Barroca, Carlos Eduardo Nunes Braga e Vairlan da Silva Rosa. Esse será o trio de arbitragem para o jogo entre Bahia e Criciúma, galera. E ao seu lado, o Tricolor de Aço também tem o seu próprio histórico positivo, específico, em confrontos da Copa do Brasil. Segundo mostra o levantamento feito pelo GE, o Bahia passou de fase em 88% das vezes em que venceu o jogo de ida do confronto. Nesse retrospecto, a equipe tricolor tem 18 triunfos em jogos de ida em fases da Copa do Brasil, sem considerar confrontos de jogo único. Dentre esses triunfos na ida, em 16 ocasiões, o Bahia foi quem confirmou a classificação no jogo de volta. Uma virada no confronto só aconteceu em 2003 e 2005, respectivamente, para Vasco e Grêmio. Quanto ao Criciúma, o Bahia vai em busca da 17ª classificação após vencer o jogo de ida em uma fase de Copa do Brasil. A partida está marcada para 19 horas de quinta-feira no estádio Heriberto Russo. Zezito, e a imprensa nacional, galera, vem se rendendo ao futebol apresentado pela Sport Clube Bahia. Nesse início de campeonato brasileiro, em 6 jogos, o time comandado por Rogério Ceni conquistou 4 triunfos e sempre jogando bonito, com meio de campo bastante criativo, e com 13 pontos, o esquadrão está na vice-liderança, empatado com o Atlético do Paraná, ficando apenas atrás do saldo de gols. E durante o programa, o comentarista colocou o Bahia como um dos times favoritos pela briga do título do Campeonato Brasileiro. Então o Bahia está sendo bastante visado, principalmente pela imprensa do Sul, como uma das melhores equipes do futebol brasileiro, galera. Que bom, né? Bom, né? Que bom isso aí. Em alta na temporada, o elenco do Bahia ganhou tempo para descansar e comissão técnica para treinar antes da partida do mata-mata. Mesmo com a pausa na Série A, o Bahia vive uma semana com 2 jogos decisivos, ambos válidos por competições eliminatórias, com Criciúma e CRB pela frente, respectivamente, por Copa do Brasil e Nordestão. O elenco do Bahia está em fase de preparação desde a última quarta-feira. Sem jogar desde o dia 12, o Bahia voltará a campo na quinta-feira, dia 23,
no maior período sem jogar da temporada de 2024. Antes, a maior sequência sem jogos havia sido de um fim de semana para o outro. Dessa vez o elenco teve 2 dias de folga no início da semana passada, que foram conseguidos de 4 dias de atividade no CT Evaristo de Macedo. Com o novo dia de descanso, desde o último domingo, o grupo faz mais treinamentos, mais 3 treinamentos no início dessa semana, antes de enfrentar o Criciúma na quinta-feira. Ao todo, a preparação para enfrentar a equipe criciumense passou a ter 3 dias de descanso e 7 atividades no campo, sob o comando de Rogério Ceni. Depois de retornar a Salvador, o elenco terá mais um dia de treino, antes de uma nova decisão. No domingo, a partida contra o CRB será em casa, pela semifinal do Nordestão. Zezito Oliveira, como você falou, né? O Bahia está sendo bem visto aí pela imprensa, principalmente lá do sul do país. Fez o time para isso, né? O time investiu bem, Grupo City injetou o dinheiro, não foi pouco, não está sendo pouco. E é um time que, como a torcida espera, o Bahia no mínimo chegar aí à fase da Libertadores. Com certeza, galera. E com esse evento aí, o time do Bahia, ele já conseguiu se firmar. E o Rogério Ceni, me parece não, de uns 5 jogos para cá, ele já definiu qual é a equipe, que hoje o torcedor já sabe qual é o time titular do Bahia. Graças a Deus, torcedor que todo mundo sofria em relação àquela maluquice que ele tinha de cada jogo, ele botar um time diferente, fazer experiência de jogador, coisa que não pode ser feita durante as competições. Agora, futebol, ele é jogado, ele é dentro de campo e tudo pode acontecer. O Bahia tem 2 jogos aí decisivos durante essa semana, vai encarar a equipe do Criciúma lá em Santa Catarina, é uma partida muito difícil e vai pegar a equipe do CRB na Fonte Nova. Na minha opinião, acho que o Bahia passa, né, nesses 2 jogos. Agora, se por acaso acontecer um acidente, né, que ninguém quer que aconteça, tudo isso que tá aí a torcida vira, viu? Que o torcedor é assim, é instantaneamente. Se por acaso o Bahia for desclassificado da Copa do Brasil e perder a vaga, né, nas semifinais da Copa do Nordeste para o CRB, como fica os próximos capítulos aí do time do Grupo City? É complicado, é difícil. Digo e repito, Bahia tem chances amplas. Na minha opinião, Bahia passa pelo Criciúma e passa pelo CRB. Mas futebol é uma caixinha de surpresa, Zezito. E aí vamos ver o resultado, vamos ver o jogo, que o jogo, como se diz na Itália, o jogo é jogado. E aí vamos ver o resultado, se realmente o Bahia vai desfrutar dessa boa fase que está passando aí e nessas competições que está participando. E falar em torcida, a pesquisa aponta a torcida do Bahia como a mais fanática do Brasil. Além das pesquisas de maiores torcidas do Brasil e dos melhores treinadores, um levantamento feito em parceria entre a Quest, né, CNN, Itatiaia, apontou também as torcidas mais fanáticas do Brasil. E 2 nordestinos aparecem no topo. O Sport Clube Bahia lidera o ranking com 47%, enquanto o Sport Recife aparece na segunda colocação com 41%. O Flamengo, que tem a maior torcida do país, aparece como a 3ª torcida mais fanática, com 38%, seguido pelo arquirrival Vasco da Gama com 34%. Atlético Mineiro com 33%, Palmeiras com 30%, Internacional e Cruzeiro empatados com 27%, São Paulo com 26% e Grêmio e Corinthians com 24%. Botafogo e Santos completam o top 13 da lista. De acordo com a CNN, 6.373 pessoas foram ouvidas na pesquisa, sendo 5.023 entrevistados, né, aprofundadas com torcedores de 278 cidades e 714 jovens de 7 a 15 anos. A coleta foi realizada entre 27 de abril e 1º de maio de 2024, por meio de entrevistas face a face, com questionários estruturados. A margem de erro estimada é de 1,4%, percentual com nível de confiabilidade de 95%. Então tá aí a torcida do Bahia de parabéns, né? A torcida mais fanática, não é a maior torcida, a torcida mais fanática do futebol brasileiro. 18h40, tem comercial? Tem comercial. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM.
Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho o Campeão em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, macetando. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, oferecendo uma gama completa de produtos, britas de diferentes granulometrias, de meia, 3/8, 3/4, 5/8, 7/8 e mais pó de pedra, BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Com excelência em serviço e ampla seleção de materiais, a Pedreira Bastos é a escolha ideal para as suas necessidades de construção.
Construa com confiança, construa com a Pedreira Bastos. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, localizada na Estrada do Feijão, BA 052, Distrito Governador João Durval Carneiro, Feira de Santana. Telefone para contato é o 75-3011-2754. No Instagram, @pedreira_bastos. Vereador professor Ivan Derg, atuante na cidade de Feira de Santana, que tem compromisso com seu mandato, vem trabalhando incansavelmente pela educação, saúde, associativismo e o melhor para o município e a cidade como um todo. Vereador Ivan Derg, lutar para transformar. Conceito Engenharia, assessoria e consultoria em segurança do trabalho. Engenheira responsável Jorge Ana Chile, CREA número 0516-85897, dígito 1. Na Conceito Engenharia, acreditamos que a segurança é a base para o sucesso de qualquer empreendimento. Proteja seus colaboradores, evite acidentes e alcance resultados sustentáveis. Entre em contato e construa um futuro mais seguro. Ligue agora e contrate os serviços da Conceito Engenharia. Tele-WhatsApp é o 759-9962-9940. Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu, de volta às 18 horas 47 minutos. Mandar um abraço aqui, meu amigo Duinha, do Mercadinho Campeão. Preços baixos com qualidade, você só encontra no Mercadinho Campeão, do nosso amigo Duinha e sua esposa, Dona Meire. Mandar um abraço, meu amigo Tonho do Porco. Alô, Tonho do Porco, aquele abraço. Ailton, rei das galinhas caipira. Um abraço, meu irmão, tudo de bom pra você e sua família, sua esposa, a Dona Lia. Um abraço também, meu amigo aí, Zeca do Fumo, aí na Rua do Fogo, aí no distrito de Humildes, e a sua esposa, a Pro Florenice. Alô, Paulo, cantor e compositor também na Rua do Fogo, meu amigo Zé Cuna também ligadão, na rádio Mix Bahia FM 89.9. Um abraço, meu amigo Negua. Alô, Negua, aquele abraço, Formiguinha. Tudo de bom pra você, Formiga. Formiga tá injuriado com o Esporte Clube Vitória. Meu amigo Bal, aquele abraço, Bal, Cid Pio. Alô, Cid Pio. Alô, essa galera massa, né, torcedores do Bahia. Juca Evento, Juca da Praça também, Juca Vitória, tá cateado, né, Juca, com seu time aí, Alfredo, enfim, essa galera massa, Jacaré, MC, Xaxai, galera boa que tá ligada aí na Rádio Mix Bahia, 18h49, fala agora do Vitória! Fala dele, com um jogo decisivo pela frente, Vitória divulga a agenda da semana. O Sport Clube Vitória chega na reta final da preparação para enfrentar o Botafogo na próxima quarta-feira, às 19 horas, no estádio do Barradão, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta segunda-feira, o elenco se representou às 14h30 e treina a partir das 15h45. Já treinou, né? Duelo vai marcar a estreia do técnico Thiago Carpini. No jogo de ida, realizado no Newton Santos, no Rio de Janeiro, o Botafogo venceu por 1-0. Dessa forma, o Vitória precisa ganhar com 2 gols de diferença para avançar direto, ou por 1 gol para decidir nos pênaltis a classificação para as oitavas de final da próxima fase, né? O cronograma, apresentação hoje, treino no Barradão hoje, terça-feira, amanhã dia 21, tem um repouso, às 15h30 a apresentação, 16 horas treino no CT Manuel Pontes, está na Jura, e concentração na Chácara Vidigal Guimarães. Quarta-feira, dia 22, 8 horas a apresentação, 9 horas treino no CT Manuel Pontes para os não relacionados para o jogo. Tarde, repouso, 19 horas, Vitória e Botafogo, Copa do Brasil, terceira fase, local estádio Barradão, Salvador. Quinta-feira, 23/5, manhã, repouso, 15h30 apresentação, 16 horas treino no CT Manuel Pontes, está na Jura. Sexta-feira, dia 24/5, 8 horas apresentação.
9 horas, treino no CT. Tarde, repouso. Sábado, 25/5, 8h30, apresentação. 9 horas, treino no CT. Domingo, dia 26, repouso. Observação, programação sujeita a alteração. Então tá aí, Vitória está aí com esse cronograma para enfrentar a equipe do Botafogo. E na minha opinião, Zezito Oliveira, como eu falei aqui no início, Vitória tem a obrigação, né? Não é só ganhar o Botafogo. 1x0 vai pros pênaltis, né? 1x0, que vá pros pênaltis e ganhe. Mas ele tem a obrigação, eu tô falando aqui hoje, de passar para a próxima fase. Galego, você tá botando... Não é botando a responsabilidade no elenco, não. É botando fogo em Fábio Mota. Né? Porque a gente fica chateado, como a torcida do Vitória tá toda chateada, praticamente. Se tiver de 100% aí, que foi a favor da demissão do Léo Condé, eu acho que é 5%. Porque o resto todo foi contra. Né? Ou foi 3%. Então o Vitória tem uma obrigação. Porque o torcedor, né, já viu tantos migué de treinadores e jogadores quando chega na equipe, principalmente o treinador novo. Rapaz, a gente tá chegando aqui agora, tá avaliando, vamos implantar no esquema de jogo, né? A Copa do Brasil já foi, vamos dar tudo agora no Campeonato Brasileiro. Nada, é migué. Ninguém combinar, não. Vitória tem tudo, né, pra dar essa volta por cima, nessa próxima quarta-feira, diante do seu torcedor. Dia 1º, pega o Internacional aqui no Barradão, pra poder dar uma arrancada e que se saia dessa fase ridícula. Né? Um time campeão da Série B, tá aí na zona de rebaixamento, não consegue ganhar. Vitória tem um ponto que foi contra o Bahia. Foi empate contra o Bahia. Será que tá esperando o próximo jogo de volta com o Bahia para o Vitória conseguir pontuar na competição? Então, me faça uma garapa, viu, Zezito Oliveira? Eu raciocino não sei com a maioria dos torcedores. Eu achei muito desastroso essa demissão do técnico Léo Condé. Achei muito antecipada. Não é que ele iria salvar o time. Quando o técnico chega numa certa fase, num certo clima dentro da equipe, realmente a equipe cai. Mas eu acharia que o presidente, Fábio Mota, aí, que é o mangangão da equipe do Vitória, que poderia ter dado mais uma oportunidade a Léo Condé para ver, porque essa demissão do Léo Condé, eu acredito que não vai resolver o problema, porque o técnico novo vai chegar, até ele conhecer a equipe, botar esquema de jogo, aí já vai 1 jogo, 2 jogos, 3 jogos. Com o time na zona de rebaixamento, após o início desastroso do Brasileirão, a equipe do Vitória está sedenta por reforço. E diversos nomes já passaram a ser especulados. Um deles, por exemplo, foi o atacante Marinho, que foi confirmado pelo presidente Fábio Mota, que eu não acredito que Marinho vai vir para Vitória, e garantiu que ainda ele está falando aqui que tem a possibilidade do retorno de Marinho ao clube. E em entrevista ele explicou sobre a tentativa de negociação com jogadores que chegaram a ser especulados, como o zagueiro Gabriel Paulista, o atacante Keno e o centroavante Davidson, que estava na mira de negociação do Vitória, segundo o presidente Fábio Mota Galego. Vamos lá trazer o Marinho, quem sabe, dar uma reviravolta aí, né? Faz um ribuliço em cima do ribuliço e o Marinho começa a jogar bola aqui no Vitória. Meu amigo Buxudo tá falando, tá certo, Galego, tá certo mesmo. Alô, Buxudo, Buxudinho aí na Rua do Fogo, meu amigo Buxudo. Dona Angelina também, ligadona também aí, no programa Esporte Entre Amigos. E técnico mais jovem do Vitória desde 2020, Carpini, tem elenco com média de idade de 28 anos. Aos 39 anos, o treinador cita amadurecimento em gestão do grupo desde trabalho no São Paulo. Aos 39 anos, Thiago Carpini assume um Vitória com média de idade de 28 anos e que tem em alguns medalhões a sua principal liderança. Apesar de ser considerado jovem para a profissão, o novo comandante rubro-negro vê com tranquilidade o desafio, uma vez que já passou por situações parecidas à última no São Paulo no início desta temporada. Carpini garante que evoluiu depois do seu trabalho no São Paulo. O treinador destaca que a sua gestão de elenco preza pelo respeito e a hierarquia. Foi um dos pontos que me amadureceu muito no meu último trabalho, independentemente do que viveram, da idade ou qualquer outra coisa. Existe uma hierarquia, quem toma as decisões. Não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para a gente se ajudar e ajudar principalmente o Vitória. Trato o mais jovem, né? E o mais velho, o Zapata, o Oswaldo, da mesma maneira, com respeito, da mesma maneira que a gente dá, a gente quer, ressaltou o Carpini. Então tá aí,
Jogador novo, o treinador novo, né? Com elenco, com a idade aí, né? A faixa etária aí de 28 anos. Tem uns jogadores mais velhos, como Oswaldo, Zapata, o Zeca. Mas é o treinador do Vitória. E o Vitória vai ter que seguir aí a sua próxima temporada, nessa temporada com Carpini, Zezito. E questionado, Galego, sobre a relação em relação ao salário dos atletas do Vitória, o presidente ele falou, desmentiu todos que estão falando aí que os jogadores do Vitória estão ganhando salário alto. Segundo ele, ninguém no Vitória ganha 400 mil, como estão dizendo por aí. Ele falou que é mentira, que o salário de Luiz Adriano não chega a esse valor e tem alguém querendo tumultuar o ambiente na equipe do Vitória, Galego. Deve ter, né? Deve ter alguém querendo tumultuar 400 mil Luiz Adriano. E falar nisso aqui, tá aqui, ó. Daniel Júnior, Luiz Adriano. Troca de técnico pode abrir novas oportunidades no Vitória. A chegada de Carpini pode abrir novas oportunidades no Vitória. De Daniel Júnior a Pablo. O novo treinador rubro-negro é esperança para os atletas que perderam espaço com não tiveram minutos, né? Que não tiveram minutos com Léo Condé, demitido na última quarta-feira. Com Léo Condé, não só os mais jovens, como Léo Naldi, Daniel Júnior e Pablo, como os mais experientes, casos de Eric Castilho, Léo Gamalho, Luiz Adriano e Zapata, perderam espaço ou tiveram poucos minutos em campo. Durante a entrevista de apresentação na última quinta-feira, Carpini falou sobre o trabalho a ser feito para recuperar alguns jogadores do elenco. Trabalhei com Caio, Vinícius e Luan. O resto do elenco conheço bem de enfrentar todos eles. O desafio de qualquer troca de comando é tentar resgatar alguns atletas que tiveram dificuldades. Temos que conhecer o que temos aqui antes de falar de reforço. Todos os elencos têm limitações. Nós também temos, mas nós confiamos no que nós somos. Isso pesou muito para aceitar esse desafio. Eu confio muito nesses atletas e nesse projeto garante o Carpini. Ele fala do Pablo, meia de 20 anos, é o único jogador do atual elenco que ainda não entrou em campo nessa temporada. Contratado em definitivo junto à Jacuipense, Pablo chegou com status de promessa após bom desempenho no Campeonato Baiano deste ano, mas não teve espaço no time do Léo Condé. Ele fala também do Daniel Júnior, terceira contratação mais cara do clube nessa primeira janela de transferências, quando foi comprado por 2,5 milhões. Daniel Júnior perdeu espaço no time depois de somar 13 minutos nos dois primeiros jogos. O meia ganhou mais tempo contra o Náutico no Nordestão e Atlético de Alagoinhas, Campeonato Baiano, e deixou boas impressões após marcar 2 golaços. Ele fala também alguns jogadores que ele fala. Eu acho que ele vai dar oportunidade ao Luiz Adriano. Eu acho que o Luiz Adriano nesse jogo aí, será que pode jogar pela Copa do Brasil, Luiz Adriano? O Luiz Adriano pode jogar pela Copa do Brasil? Pode, né? Pode, não jogou no Campeonato Baiano, não poderia jogar. Então é isso, acho que ele vai resgatar aí pela experiência do Luiz Adriano, alguns jogadores. Daniel Júnior deve aparecer também como jovem, como uma rara surpresa nesse jogo contra o Botafogo, Zé. Eu acredito que o Vitória ainda tem oportunidade com esse novo treinador aí. Vamos esperar para ver o que acontece depois do primeiro jogo que foi realizado com o novo técnico, para saber realmente como é que está a equipe do Vitória, porque plantel tem. Agora vamos ver o que é que vai acontecer. Com certeza. Chegamos ao final do nosso programa, querendo agradecer a audiência de todos vocês, né? Uma boa noite para todos vocês e até amanhã, se Deus permitir. Agradecer a todos vocês que estão ouvindo o programa Esporte Entre Amigos e dizer que amanhã estaremos aqui com mais outro programa Esporte Entre Amigos, porque... Se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa noite. A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. 19 horas. TL Cerqueira, materiais de construção e peças para motos e bicicletas. Lá vocês